Vamos falar agora sobre o Instituto Ímpar, que chegou aqui em Blumenau hoje com o circuito Diálogos Arte para Todos, que vai ser apresentado hoje à noite na FURB. A Iraci Zefeld e o Robson Benta estão aqui com a gente, eles são do Instituto. Vamos falar um pouco sobre o Instituto, sobre esse projeto que está sendo aplicado aí, vai passar por várias regiões aqui do estado. Iraci, bom dia, obrigado pela tua participação, seja bem-vinda aqui na Rádio Itaberá. Bom dia, uma alegria muito grande estarmos aqui, né, em Blumenau, com vocês aqui na rádio, para compartilhar um pouco das nossas experiências, né, do nosso trabalho com arte acessível, com acessibilidade cultural, com arte DEF, que a gente fala, né? As pessoas têm começado a se familiarizar com esse tema, né? E a gente vem falar um pouco sobre isso. Que é muito bacana. Robson, bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia a todos. Bom dia, Jorge, obrigado pela acolhida. Também faço parte do Instituto Ímpar, né? Que é um instituto que tem 14 anos de existência e trabalha basicamente, né, uma instituição que é privada, mas sem fins lucrativos, e que trabalha bastante atualmente com a acessibilidade cultural, né? Eu sou professor de teatro e acompanho a Iraci nesse projeto que a gente está seguindo agora pelo Estado. Como é que surgiu esse instituto, né? O que motivou o surgimento desse instituto? E por que Ímpar? Ímpar. O nome completo, né, do Ímpar é Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento. Ímpar é a nossa sigla, e nasceu em 2011, né, a partir do desejo de um grupo de artistas, produtores culturais da área do teatro, da área da dança, que tinham desejos de realizar seus projetos, suas atividades. Então, a gente começou, na época, com a AMA Companhia de Dança, dirigida pelo professor Amarildo Cassiano e pela produtora Cláudia Maioli, e várias outras atividades. Na época, o Robson já tinha a Companhia Joinvilense de Teatro. Então, assim, história, né? Então, a gente se junta. Mas foi já nesse primeiro ano que o Robson, que também é professor de teatro da Casa da Cultura, em Joinville, teve uma experiência com um grupo de jovens com deficiência intelectual. Então, ele fez um trabalho voluntário lá, um projeto piloto, e disso nasceu uma área, um programa dentro, né, um primeiro projeto dentro do Ímpar, com esse objetivo de promover esse acesso, né, para que jovens, pessoas com deficiência, pudessem fazer atividades artísticas, oficinas de teatro na época. Então, foi isso que nos motivou, né, a realizar projetos e atividades culturais que não eram promovidas por outras instituições na cidade ou pelo poder público. E, dentro disso, nós encontramos, então, essa que era uma demanda real já da comunidade. E aí a gente só fez isso. Foi, ao longo desses anos, promovendo esse acesso, promovendo e priorizando esse público. Pessoas com deficiência intelectual, física, surdas, cegas, pessoas neurodiversas e pessoas com transtorno mental. Então, esse é o nosso público prioritário. E a gente também faz um recorte. Nós somos muito parceiros dos serviços de saúde. Então, a gente também direciona nossas atividades para as pessoas que são usuárias do SUS, né, que possam ter acesso a isso com preferência, né? Então, a preferência das nossas vagas são para pessoas nas nossas oficinas, nos nossos grupos, nos nossos eventos. São esse público, as famílias, os profissionais que atuam nessa área e usuários do SUS. E nesses anos, né, o que vocês podem destacar de avanços nesse sentido? Uma coisa bastante importante que a gente observa e celebra, né, é que o olhar se volta com mais atenção para a pessoa com deficiência, para a pessoa com transtorno, que era considerada incapaz, então não se oferecia com o pré-conceito de que eles não teriam capacidade de fazer, ou que a arte que eles fossem produzir não seria uma arte assim, valorosa. Mas a gente consegue comprovar na prática que o trabalho tem qualidade, que a arte é a nossa expressão, então a expressão da pessoa que tem um transtorno é a expressão legítima dela. E a cidade acolheu muito bem, porque a gente ocupa os espaços, né? Além de produzir, a gente leva os trabalhos para os mais diversos espaços, e além desse projeto que a gente está trazendo hoje, que vamos falar na sequência, a gente procura também entrar nas universidades, né? Entrar nas escolas
apresentar com os nossos alunos, com os nossos atores e promover um debate. Porque me parece que a grande questão agora é a gente divulgar, mostrar o trabalho, porque uma das formas de só falar que não precisa ter preconceito, que não é legal ter preconceito, acaba não ajudando muito na causa, né? Mas quando a gente vai em loco, apresenta, eles entram nas discussões, debatem, as pessoas percebem que alguns têm alguma dificuldade de comunicação, mas aí, se nós achamos que nós somos melhores, somos nós que temos que abrir espaço e buscar o diálogo com eles. Mas Joinville recebe muito bem. No Estado, a gente já tem também um acolhimento muito grande por parte dos outros grupos, né, que reconhecem no nosso trabalho a importância. E a gente tem sido até convidado para fazer atividades para falar do nosso método, né, que é uma outra coisa que a gente celebra, é ter conseguido estruturar um modelo de trabalho. Porque a nossa ideia não é ficar com isso para nós, não é virar herói de nada, pelo contrário, popularizar para que todos possam acessar a nossa experiência, juntando com as suas, oferecer um espaço digno. E avançar, né, cada vez mais nesse sentido, né? Um monte de gente com deficiência nesse país. Porque é um público que tem de ter acesso à arte, né? A se tornar um artista, né? Como ter acesso como público de arte também. Né? Exato, porque é um direito, né, Jorge? É um direito. A gente tem um direito constitucional, todo cidadão, né? Tem direito à saúde, à educação, à moradia, ao emprego, e tem direito a fruir a arte, tem direito a promover, a ter acesso à cultura, a praticar, né? A questão dos direitos culturais, ela está presente na nossa Constituição. E é por isso que a gente tem, hoje, no Brasil, né, várias legislações que tratam especificamente, né, do que a gente fala, né, da inclusão da pessoa com deficiência, seja no meio educacional, como na área do trabalho, do emprego. A gente atua bastante dentro da rede, né, de empregabilidade da pessoa com deficiência. Aqui em Santa Catarina, inclusive, tem empresas, né, e pessoas aqui em Blumenau que fazem parte dessa rede, né, fazem o Dia D, o Feirão de Emprego. Nós promovemos em Joinville, somos parceiros lá também, porque a gente também entende que o campo da cultura é um campo de trabalho, né? A área cultural, a área artística, ela é área de lazer para quem vai fruir. Mas, para quem trabalha nela, é um espaço de trabalho. E é um espaço de trabalho digno para as pessoas com deficiência, com transtorno também. Então, a gente também fala sobre isso, né, nesses debates, quer abrir caminho para isso, para que essas pessoas também possam, além de ter a arte em benefício da sua saúde, porque quando a gente faz né, as artes expressivas, elas nos ajudam a lidar com as emoções, com as nossas questões todas. Então, a prática artística, além de você fruir, faz bem, mas praticar, né, como uma arte expressiva, é como você ir para a academia, é você fazendo. É como você praticar um esporte, é você fazendo. E isso transforma o teu corpo, transforma a tua cabeça e melhora a tua saúde, a tua condição de vida. Uma das grandes discussões ultimamente é o TEA, né, das pessoas com transtorno do espectro autista. Isso. É uma dificuldade muito grande, né, até porque os espetáculos têm que ser adaptados, existem muitos graus e aí muitas dificuldades nesse sentido. E busca-se avançar nesse sentido, né? Hoje já tem espetáculos adaptados, estão se avançando no negócio. Essa é a construção, porque assim, ó, a gente entendia o teatro como o quê? Né? Um grupo de pessoas apresenta o espetáculo no palco e nós, público, sentamos e assistimos. E aí tem a educação de plateia, aí não pode isso, aí tem o horário daquilo, aí tem todas essas coisas. Esse teatro continua existindo. Só que esse modelo de teatro não é acessível para todo mundo. Então, precisamos criar novos modelos. É isso que a gente precisa aprender a fazer, e a gente aprende, né, dentro dos nossos grupos, dentro das nossas atividades, eles são nossos parceiros. Então, os nossos alunos, nossos atores que têm TEA, que têm que são surdos, né? Nós temos um dos grupos que trabalha com a gente, que é o grupo de teatro Libração, são atores surdos. Então, a lógica de um espetáculo de teatro, de uma oficina com pessoas surdas. Nós temos uma turma de oficinas para adultos, em que a gente tem, na mesma turma, trabalhando junto, fazendo teatro junto. Eles vão estrear um espetáculo agora em junho também, que nós temos uma aluna surda, um aluno cego, dois ou três
2 cadeirantes, 2 pessoas, né, com deficiência física, deficiência intelectual, transtorno mental, TEA, todo mundo aprendendo juntos com professores, né? São 2 professoras em sala de aula, intérprete de Libras em sala de aula. É uma estrutura que você mobiliza para que isso aconteça. Por isso que a gente fala que nós somos muito... o nosso trabalho é de pesquisa permanente. A gente experimenta formas e é isso que a gente vem compartilhar nesses diálogos e é isso que a gente está trazendo para o nosso site, porque a gente tem uma estrada dessas experiências. Sim. E aí é onde a gente entende que, provocando, por exemplo, aqui em Blumenau, nós vamos conversar com 2 turmas de acadêmicos de teatro. Né? Então, são profissionais que são artistas já, né? Que já estão em formação acadêmica, mas a gente vai compartilhar, olha, de repente eles não olharam para essas possibilidades todas, né? E aí o que a gente vem... Né? Tem um entendimento também que é importante a gente lembrar, que antes de se pensar em produzir é importante oferecer a prática. Sim. Porque nós que já somos fazedores... Abrir as portas, nós né? somos fazedores, a gente começa a entender também como as pessoas funcionam, como elas entendem o jogo. Que acho que é um caminho bem mais fácil do que a gente ficar experimentando jeitos de fazer. Não que não se deva fazer, a gente tem que nos aproximarmos das pessoas com deficiência. Oferecer a possibilidade delas praticarem também nos ajuda a entender um pouco a mecânica da comunicação, que vai facilitar a construção do espetáculo. A gente não pode se desesperar por não conseguir, porque estamos olhando mais recentemente, né, com mais atenção para a diversidade no seu espectro mais amplo. Isso não vai acontecer de repente, a gente vai achar as fórmulas para que as pessoas acessem. Primeira coisa é a nossa disposição em reconhecer e aceitar as pessoas. Praticarem. Não é necessário a gente pensar sempre no teatro, na prática do teatro. Eles vão fazer teatro, mas eles vão fazer um grupo, vão viver. Não necessariamente. Eles podem só praticar o teatro. Já é uma experiência bastante valorosa para qualquer ser humano, a prática do teatro. Então, se essas pessoas começam a acessar a prática também, a gente aprende com eles um novo caminho também de encenar nossos trabalhos. Tanto com temas, quanto com formas de atuar, né? Porque a gente olha com estranhamento ainda, mas a intimidade, a convivência vai mostrar que as pessoas são... A gente tem um grupo com transtorno mental, a grande maioria dos atores, o Louco é Pouco, que começou com uma oficina dentro da rede de atenção psicossocial, né, do CAPS e SOS. E hoje tem outra turma, e essa turma virou um grupo de teatro. Olha que legal. A gente trabalhou 10 anos com alguns deles, virou um grupo de teatro que monta espetáculo. Agora, acabamos de rodar um filme documentário com eles, sobre a relação deles com o teatro, que quando estrearmos a gente vai dar um toque para você ajudar a divulgar aqui. Com certeza. A gente está finalizando o filme. Assim, experimentando, convivendo, entendendo como a gente se comunica, e tá aí, o grupo vai embora. Mas tem que começar. E o reflexo que a arte vai trazer na vida dessas pessoas, né? Para o futuro dessas pessoas, acima de tudo. E isso é um retorno que quem recebe é a sociedade. Porque o benefício que a arte traz na vida dessa pessoa impacta na vida da família dessa pessoa e da comunidade onde esta família vive. Né? Então, assim, o retorno que a gente tem, né, o poder de impacto de você acessibilizar a prática artística, a fruição artística para pessoas com deficiência que antes eram escondidas, né? Que eram deixadas em casa, que não eram convidadas, que essa coisa... Você começa a melhorar o local. A gente fala, né, toda a atividade que a gente fala, toda a acessibilidade que a gente produz num espaço cultural, em qualquer lugar, dentro dos espaços de circulação da cidade, melhora a vida para todo mundo. Né? Se você tem um sinal sonoro para pessoas cegas no trânsito, se você está lá, às vezes, ouvindo, você está meio desligado, se ouve aquele sinal sonoro, é bom para quem é ouvinte também. Né? A rampa não é boa só, não é necessária só para a pessoa com deficiência. Às vezes você pode estar com uma mobilidade reduzida se eu sofrer um pequeno acidente e você precisa se deslocar. Então, toda essa acessibilidade física e comunicacional, ela melhora a vida para todo mundo. Ela é um investimento que traz retornos de bem-estar, de qualidade de vida para todo mundo que vive na cidade, para todo mundo que vive, né? Para todo mundo. Essa observação é importante porque nós todos estamos sujeitos não só às deficiências físicas temporárias e até mesmo permanentes por causa de um acidente, como, né, a gente ouve falar mais, e é a realidade, né, a partir dessa pandemia, todos nós ficamos mais perto de algum transtorno, de algum desequilíbrio, né, mental.
que a gente não sabe dos efeitos de quem pegou Covid, mas também do que gerou na nossa vida, né? Foi um abalo assim violento para todo mundo. E se a gente estudar um pouquinho, a gente vai entender que esse fiozinho é muito tênue, né, entre o que se diz sanidade ou insanidade, que não deveria descartar as pessoas, né? Parece que a pessoa ganhou um carimbo de transtorno, ela não presta para mais nada, ela vai ser encarada sempre como o transtorno, mas não, é uma pessoa com transtorno, que é esquecido muitas vezes, como se aquela pessoa que está dentro daquele corpo ali não entendesse, não sentisse a dor que é ser jogado num canto, ou isolado, ou amarrado, ou, sabe, tratado de formas violentas. A humanidade, né, que a gente tem perdido. Uma das coisas também bem bacanas que eu percebo é que a humanidade de cada um deles e nossa, né, de quem tem contato, de quem trabalha, se resgata, assim, é muito legal. Muito, muito. Que bacana. Bom, então isso levou vocês a criarem o Circuito Diálogos Arte para Todos, né? Que teve a abertura em Joinville, sede do Instituto, e hoje se apresenta aqui em Blumenau para os estudantes da FURB, hoje à noite. Mas vai percorrer outras regiões do estado. Vamos para Itajaí. E que é o que vocês querem disseminar, né? Junto à classe artística. Exato. Então, esse Diálogos, ele é um encontro, né, de formação. A gente apresenta um pouco das nossas práticas, então é uma atividade prática, é como se fosse uma oficina, que tem uma parte teórica e uma parte prática, e a gente vai misturando, faz roda de conversa. A ideia é conversar mesmo com esses acadêmicos, professores, pesquisadores, sobre o que eles estão vendo, ou fazendo, ou pesquisando, investigando sobre isso, e apresentar a nossa experiência, o nosso método. Nós estamos sistematizando o nosso acervo, que faz parte deste projeto também, né? Que é o acervo com documentos, vídeos, fotos, relatos. Tudo que a gente organizou ao longo desses 13 anos de Arte para Todos, aí, né? E isso vai estar disponibilizado no site. O site já está no ar, com uma área institucional, onde que apresenta e fala já sobre tudo que a gente faz, né? Do programa Arte para Todos e as questões, mas agora a gente, em junho, vai estrear uma área que é a área de pesquisa. E aí, é esse conteúdo que a gente vai disponibilizar para acadêmicos de todo o estado, de outras regiões, para eles acessarem. Então, a gente tem muita coisa de bibliografia, artigos publicados, nós temos alguns trabalhos já de dissertação de mestrado, de TCCs de graduação, trabalhando, estudando o nosso método, né? Então, a gente já tem algumas referências acadêmicas mesmo, desenvolvidas a partir da nossa prática, e a gente quer estimular mais isso, porque se estuda pouco no país, né, a questão da arte feita por pessoas com deficiência. E essa é a mudança, né? A gente vem com essa proposta também fazer uma substituição assim das siglas, né, do PCD, que a gente fala pessoa com deficiência, essa é a terminologia correta. É uma pessoa com deficiência, é uma pessoa com transtorno, é uma pessoa com autismo, né? É uma pessoa que tem uma característica. E aí se colou essa sigla PCD, né? Que parece, de novo, um carimbo. É como dizer assim, ó, tu é maluco, tu é PCD. E aí a pessoa fica... É capacitismo isso. Né? Então, os artistas que são pessoas com deficiência, que nós temos entre nós, dentro do nosso grupo também, né, e que estão nesse movimento nacional, eles estão se intitulando como artistas DEF, que vem da palavra com deficiência, né? Mas é uma forma mais carinhosa, é uma forma... e, principalmente, é a forma escolhida por eles. Então, o que a gente está fazendo é construindo uma cultura DEF, uma cultura do acesso. A acessibilidade é o que a gente faz agora. Esperamos que a gente não precise ficar fazendo acessibilidade o tempo todo, né? Que daqui a pouco isso se transforme numa prática da nossa cultura de sociedade, que aí é a cultura do acesso. A gente tem que desenvolver ela. A gente mesmo usou durante muito tempo a palavra inclusão, né? Mas a gente começou a escutar das pessoas com deficiência, né? Que tem o slogan nada sobre nós sem nós, que deveria servir para todo mundo, que a gente nunca teve fora. Como assim incluir? A gente nunca esteve fora. O que nos falta é o acesso para.
Então a gente começa a usar a acessibilidade porque há uma escuta e há uma presença das pessoas com deficiência dentro do trabalho que nos mostram, que nos ensinam, e a gente tem mais é que acolher. Tem mais é que acolher porque elas estão aí, sempre estiveram, né? Numa proporção que não altera muito ao longo dos anos, portanto agora a gente começa a ver as pessoas, né? E quem tem que fazer essa mudança mais somos nós, caracterizados como neurotípicos, né? Mas que na verdade ninguém é 100% o que se diria normal ou neurotípico, porque todos temos alguma coisa que desorganiza. A nossa cabeça é uma coisa gigante, não dá para saber mais do que o que a pessoa fala. Tem as deficiências que não dá para ver, né? Não aparentes, como o autismo, por exemplo. As pessoas falam, uma pessoa autista, não existe pessoa autista, existe pessoa com autismo, né? Não existe pessoa deficiente, existe pessoa com deficiência. Terminologia que a gente precisa aprender para lembrar que vem sempre a pessoa antes e que essa característica é só uma das características dela, que não deve ser determinante, né? Como o preto não é uma pessoa perigosa, a mulher não é uma serva do homem, né? A mulher é mulher e mais um monte de outras coisas. O preto é preto de pele, e outro é pessoa com deficiência, tem aquela característica, mas ela pode fazer qualquer outra coisa que se permitir tempo e espaço para que ela aprenda. E mesmo deficiente intelectual. No mercado de trabalho, a tendência é sempre a colocar o deficiente intelectual, independente, né, da convivência com ele, a fazer uma atividade repetitiva, como se ele só tivesse condições de fazer aquilo. Isso é uma regra que a gente também tenta quebrar. As pessoas podem mais, né? Sempre podem mais, se a gente permitir conviver com elas. O grande segredo é conviver. Se a gente não convive com as pessoas, a gente fica com aquele conceito que nos deram: o louco é perigoso, ponto. No filme, o louco é quem matava todo mundo. Como é que a gente vai, só sabendo que a pessoa é louca, e eles aceitam, porque o nome é esse mesmo, né? Que o louco não é uma pessoa perigosa? Porque ele não é o transtorno, ele não está em surto o tempo todo. Tem remédio, tem tratamento, pode ter uma vida, né? Os meninos, tudo homem já grande, que trabalham conosco, vem para o ensaio sozinho. Tem 3 dos 10 que moram sozinhos e, né, não ferem ninguém. Dão conta da vida. Muito né? pelo contrário, são pessoas muito educadas, muito responsáveis com o trabalho, que estão saindo daquele lugar de ficar escondido porque é uma ameaça, que acaba prendendo a pessoa dentro dela mesma, né? Porque ela acha que se ela falar um pouco mais alto, vão pensar que ela está surtando. Exatamente. Queria agradecer a presença de você, Iraci, muito obrigado pela participação, né? Bom evento hoje à noite aí com os alunos da FURB. Robson também, muito obrigado, né? Sucesso nessa viagem pelo estado, levando isso, que se dissemine estado afora e que a arte seja essa grande ferramenta, né, de incentivo para essas pessoas acima de tudo, né? Muito obrigado pela participação. Muito agradecida pelo espaço, né? Quem faz arte não fica doente, né? Ou fica menos doente, com certeza. Exatamente. Obrigado pela participação, Iraci Zefeld e Robson Benta, do Instituto Impar de Joinville, conversaram com a gente.